Qual é o limite entre o ódio e a intolerância e a liberdade de expressão? Do ponto de vista do direito, a liberdade de expressão deve vir acompanhada de responsabilidade de expressão. Transmitir ideias que desrespeitam os direitos humanos é crime. Os inúmeros casos de incitação à violência contra grupos étnicos, religiosos, de gênero, entre outros tantos, no Brasil e no mundo, reacendem a reflexão sobre este assunto. E, por isso, essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje, quem está comigo na apresentação é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/Viva Voz Univale e o nosso Instagram é no @Viva Voz Univale. Bom, nosso convidado de hoje é o professor Carlos Golembiewski, professor do curso de jornalismo aqui da Univale, que a gente agradece a presença. Obrigado pelo convite, Lisa e Isabela. É sempre um prazer vir aqui na Rádio Univale. Difícil ter que falar sobre um assunto que não é muito agradável, né, Carlos? Mas, recentemente, a gente tem visto muitas cenas que envolvem intolerância, violência, e a mais recente aconteceu nos Estados Unidos, em que diversas manifestações de caráter neonazista a favor da supremacia branca, coisas que a gente imaginava que não voltariam a ser tema de discussão. Essas manifestações na cidade de Charlottesville, lá no estado da Virgínia, chamaram a atenção do mundo inteiro. Uma pessoa acabou morrendo numa dessas manifestações. Bom, diante de um cenário como esse, até que ponto a liberdade de expressão realmente é saudável e pode ser totalmente sem limites, né, Carlos? Exatamente. Aquelas imagens, né, aquelas cenas muito fortes, né, o pessoal lutando, brigando no trânsito, né, com cartazes, depois carro, né, atropelamento. Então foi muito triste aquilo. Mas eu queria falar, eu acho assim, que eu acho que a gente perdeu um pouco isso, e é sempre bom pensar. Gosto até de falar do Michel Maffezoli, um sociólogo francês, que ele diz assim: nós só existimos em relação ao outro, né? Então olha só que bacana isso, quer dizer, a minha existência depende do outro. Eu sozinho não sou ninguém. Então, para pensar, né, o que leva as pessoas a brigarem, né? Eu não sou sozinho no mundo. Aquela pessoa com que eu lutei, com que eu quero brigar, ela é igual a mim, né? E eu dependo dela, né, em algum momento da vida, né? Nós estamos num planeta só, então não tem um sentido. Eu acho que ele tem uma tensão racial, né, antiga nos Estados Unidos, e volta e meia explode, né? Então, todo esse contexto também tivemos a eleição do Trump, né, que parece que acirrou mais ainda os ânimos. Mas eu acho que é isso, né? As pessoas não esquecem que dependem uma das outras. Nós não estamos sozinhos. E a nossa existência, né? Nós só existimos porque o outro existe, né? Eu acho que é um pouco por aí. Bom, professor, e você acredita que a eleição do presidente Trump, né, como você citou, pode ser um dos motivos que levaram essas pessoas às ruas novamente para idolatrar essa supremacia branca? Eu acho que sim, eu acho que vem embalado nisso, né? Porque também ali o que aconteceu na eleição, havia todo um descontentamento, né? E acho que ainda há um descontentamento econômico e acabou, acho que, sendo canalizado para esse lado, né? Porque parece assim que muitas pessoas que estavam com dificuldades econômicas achavam que, bom, eu tendo Trump no governo, tudo vai melhorar. E a culpa, por exemplo, era da imigração, dos imigrantes, por exemplo, né? Então acho que eles estavam acostumados com um governo mais democrático e achavam que os republicanos, a situação ia mudar. Eu acho que vem muito nesse embalo dessa possibilidade de mudança. E a mídia, né? A mídia entra como nessa história toda, né? Eu mesma acabei acompanhando o depoimento de um desses líderes da supremacia branca lá nos Estados Unidos, e ele dizia que ele estava somente exercendo a sua liberdade de expressão. Eles têm canais, páginas no Facebook, no YouTube, enfim, e livremente circulam com essas ideias neonazistas, de intolerância e tudo mais, né? O que eu soube é que ele foi banido de algumas redes sociais, talvez todas, preciso checar essa informação. Ele foi banido depois do que aconteceu lá, né? Mas como é que você vê a mídia acompanhando tudo isso? Eu acho assim que, e aí até lembrar um outro francês, que é o Dominique Volton, até esteve no Intercom em Curitiba, e também um professor respeitado, né, na França, e ele fala uma coisa bacana, que essas redes sociais acabaram fazendo o seguinte: potencializaram a nossa diferença.
as nossas diferenças. Olha, até que tem um argumento interessante. Por quê? O que ele fala? Hoje somos aí 8 bilhões de pessoas, 8, 9 bilhões de pessoas, e o que as redes sociais mostraram? Cada um pode se expressar, né? E a sociedade começa a perceber o quanto que ela é diferente. Então, potencializou. Tanto que o título do livro, né, dele é assim, é preciso salvar a comunicação. E é verdade, né? Então ele defende essa coabitação, esse respeito ao outro, tudo isso que se perdeu. Então, tanto que a gente lutou até de alguma maneira, né, pela democratização da mídia. E hoje o que está vendo? Por isso que a gente está vivendo um certo caos. Porque todo mundo tem a possibilidade de se manifestar. Só que muitas pessoas não aceitam a manifestação do outro. E aí que é o lado triste da questão. Não, se eu posso me manifestar, o outro também pode. Agora, sobre aquele aspecto lá é horrível, né? Porque daí eu estou infringindo em várias coisas, né? E até é crime, porque eu estou desrespeitando a existência do outro, né? O que é triste pra caramba, né? Tá certo. E é muito assustador, né? Uma bandeira levantada a favor do nazismo, do racismo, do homofobismo e ainda do machismo, né? Essas 4 forças, né, que a gente achou que estava lutando já há um bom tempo, estava vencendo e parece que retrocedeu agora há muitos anos, né? E daí, só para acrescentar também ainda o pensamento do Volton, que ele fala uma coisa bacana, que é o seguinte, que tem 2 identidades, né? A relacional e a refúgio. A relacional é essa que todos nós precisamos, essa que eu estava falando. Nós só existimos porque nós estamos numa comunidade, num grupo, né? E a mídia abarca isso, que nem hoje nós aqui na Univale estamos falando para o Vale do Itajaí. Olha que lindo, né? Então, nós estamos dispostos a fazer parte dessa coletividade. E olha o outro lado triste, que ele fala da identidade de refúgio, que essas pessoas fizeram lá nos Estados Unidos. Bom, eu sou o branco, então só o branco é que é bom, o preto é ruim, né? Ou no caso nós aqui, o cara que é do Nordeste é ruim e assim por diante. Então olha que triste. Então, poder me refugio nisso atrás de outras coisas. Ó. Então eu estou recusando a minha participação. Então eu fico hostil a outra pessoa, né? Então é isso que está muito acirrado, né? Então esse refúgio, enquanto que ele não tem sentido, né? Então são os diferentes motivos, mas a essência é isso, né? É ao desrespeito ao outro, né? Bom, e em junho de 2013, no Brasil, foram organizadas de forma espontânea grandes manifestações contra a crise econômica e a corrupção. Também em 2016, diversos protestos reuniram milhões de pessoas em todo o país para pedir a saída da presidente Dilma e apoiar também a Operação Lava Jato. Após a retirada da presidente, diversos escândalos envolvendo o governo ainda estampam as capas dos jornais. E por que em 2017 não estão havendo manifestações, professor? Eu acho assim que a população brasileira está um pouco cansada também, né? Disso tudo, né? Está esgotada. Eu acho que ela não aguenta mais tanto sofrimento, né? Tanta exploração, tanto roubo, né? Outro dia aí 50 milhões de reais num apartamento, 3 milhões de dólares dentro desse apartamento. Então, olha só, eu acho que o povo está saturado, está esgotado, né? E não acredita mais, isso é até perigoso, né? Não acredita mais na política, o que é extremamente perigoso. E ali, eu acho que em 2013 houve um conjunto de coisas, Copa do Mundo, né, a prévia das Olimpíadas, né, e claro, tanto que o impeachment, né, as razões são pífias, né, se for comparado hoje, né, a corrupção, aquelas tais pedaladas. Então, acho assim, mas o que está por trás disso tudo, eu acho que é o desrespeito aos brasileiros, né, o desrespeito a nós mesmos. Olha que vergonha se a gente for comparar o Rio de Janeiro, depois passou a Olimpíada, né, e daí estouraram um monte de coisas de corrupção enorme. Quer dizer, não tem nada, não tem salário para as pessoas, não tem hospitais decentes. E aí tem os dirigentes, os governadores, as pessoas que receberam o voto para fazer a coisa certa, tiraram o dinheiro, né, de quem mais precisa. Então, assim, é uma coisa que... por isso que eu digo, acho até, tem um vídeo que fala isso, que nós, brasileiros, é muito bonzinho. Porque parece que todos os dias, às 6 da tarde, nós somos chicoteados. Olha o que está sofrendo hoje a população do Rio de Janeiro. Olha que nós estamos sofrendo, ainda que, claro, Santa Catarina é um estado, né, que tem um diferencial em alguma coisa. Mas nós também sofremos com isso, né? Cada realzinho que nos é desviado vai faltar ali adiante. E o Rio de Janeiro está esse caos hoje, que eu não sei como sobrevive, né? Mas eu acho que é uma tristeza profunda, uma cidade linda, com um povo maravilhoso e com governantes assim, dessa maneira. Bom, vamos voltar para o nosso tema central, que a gente queria entender um pouco mais sobre as manifestações populares, sobre a liberdade de expressão. E é lógico que as redes sociais têm um papel especial nesse contexto, né? Então, os abaixo-assinados online são algo que cada vez crescendo mais o número de pessoas que acaba se manifestando por aí, né?
E a produção levantou um site chamado change.org, um dos maiores endereços de petições na internet, e descobriu que, neste momento, existem mais de 100 milhões de usuários espalhados pelo mundo e participando de algum tipo de abaixo-assinado, né? Agora, um outro número também, né, Isabela? Uma petição... Me ajuda nessa parte que você pesquisou, Isabela. A cada hora, aproximadamente, uma petição do site consegue vitória. Olha só, expressivo isso também, né? Olha que bacana, né, Elisa? Você acredita nisso? Eu acho que eu acredito, mas hoje assim, a gente está vivendo um momento de transição, a gente está se adaptando com esse mundo novo, esse mundo que, tipo, rompeu, né, a nossa vidinha normal, vamos dizer, cotidiana, né? Então mudou a forma de trabalhar, a forma de relacionar, a forma de democracia. Então acho que a gente está experimentando isso. A gente teve, né, também a Primavera Árabe, né, que vários governos caíram, né, no norte da África, enfim. Eu acho que nós estamos aprendendo ainda a fazer isso, né? Mas eu acho que é muito saudável, né? Que bom. E só para responder, eu acho que a gente tem que se manifestar mais, falar mais agora como teve em relação à Amazônia. Nós temos que se posicionar mais, temos que sair do adormecimento, né? O Brasil tem que lutar mais. Nós somos um grande país, né? Um país que está aí entre as 20 maiores economias do mundo, gente. Então não é brincadeira. Eu acho que se brinca demais com o país. Olha o que está se fazendo com o nosso dinheiro. Então acho que nós temos que ir para as ruas mesmo, reclamar mais, exigir mais e fazer essas pessoas darem o retorno que precisam. Que quem está lá, né, que faça aquela coisa acontecer de forma bacana. E cada vez é uma nova cidadania que está surgindo ainda, né, que já mudou muito a nossa vida, mas eu acho que ainda falta mais. Precisamos caminhar muito, né? Certeza. Em relação Já a que isso. você falou do vídeo da Amazônia, Carlos, do vídeo não, você falou sobre a Amazônia. Fala um pouquinho, então, do vídeo que foi produzido aqui na Univale, pelos cursos de comunicação. Você participou também, né? Isso, bem bacana, Lisa. Do vídeo sobre a Amazônia? Isso. Sobre a Amazônia, eu acho que foi uma ideia do professor Praxedes, né, que propôs lá para o laboratório, e foi muito bacana. Professores, alunos falaram... Acho que foi o professor Eduardo, né? O professor Eduardo que comandou a produção, e foi uma coisa bacana. E eu acho que é isso aí mesmo, porque a gente tem que se manifestar. E todo mundo falou, até eu dei um depoimento, o pessoal pintou a cara, sabe? Poxa, ali é aquele pulmão do mundo, mas é o pulmão do Brasil, né? Hoje o desmatamento já está nos afetando, já está chovendo menos em São Paulo, no sul do Brasil, por quê? Porque as árvores estão acabando e daí ela não produz a chuva. E nós precisamos de água, gente. Então é muito grave. Então que bacana. Mas assim, só para complementar também uma outra coisa, Elisa, que é o seguinte, lembrei do que o Bauman fala, que é o seguinte, tem que cuidar com as redes sociais para que essa nova geração e nós mesmos adultos, né, não nos perdermos no entretenimento. Ficar o dia todo vendo série, ou vendo isso, ou vendo aquilo que a pessoa postou isso, ou então só passar o dia todo se fotografando. Gente, vamos pegar isso e fazer para a cidadania. Vamos fotografar a nossa rua, a luz lá que não apaga nunca, que consome uma energia. Eu acho que é isso. E o Bauman fazia uma crítica muito grande em relação a isso. É só divertimento. Não poder, é bacana se divertir, todo mundo gosta, mas tem um limite. Será que... E aí a gente pergunta, será que não estamos sendo coordenados, né, os interesses, né? Então, ou seja, só querem fazer a gente consumir, consumo pelo consumo, e os nossos recursos naturais, né? Perfeito. E a nossa cidadania. É isso aí. Então nós vamos fazer um intervalo agora. O assunto de hoje do Viva Voz são manifestações e o nosso convidado é o professor Carlos Golembieski, aqui do curso de jornalismo da Univale. Até mais. De volta aqui nos estúdios da Univale FM, estamos conversando com o professor Carlos Golembieski. Na última semana, o cancelamento da exposição Queer Museu pela organização do Santander Cultural, que explorava a diversidade de gêneros em Porto Alegre, causou polêmica e fomentou um debate nacional sobre censura, liberdade de expressão e a manifestação culturais. O evento contava com mais de 270 obras e iria até dia 8 de outubro, mas foi cancelado por causa da pressão de visitantes insatisfeitos e do posicionamento de grupos políticos como o Movimento Brasil Livre. Mas se tratando de uma manifestação artística, até que ponto a censura pode ser intervir? Eu acho assim, sempre que você
o que não pode é desrespeitar o outro, né? Eu acho que é aquela ideia, você tem que respeitar o outro. Eu não vi efetivamente as fotos, né, a exposição, mas eu acho uma pena, né? Porque normalmente, via de regra, né, a arte está sempre na vanguarda. Ela está sempre fazendo uma leitura antecipada das coisas. Então, assim, eu acho que não deveria acontecer isso, né? Então as pessoas têm que aceitar mais, né? Porque a arte sempre, ela projeta. Se a gente for pegar hoje a nossa música, olha como essa música dos rappers, né? Por exemplo, como é bacana, eles falam desse Brasil, dessa corrupção toda. Eles já estão falando há muito tempo, gente. Então, assim, e a mídia, claro, depois vem falando atrás. Então, a arte, ela sempre coloca, né? A arte, ela nos liberta, né? Ela sempre antecipa muita coisa. Então, eu acho triste. De novo, talvez um desrespeito à diversidade, né? Nessa mesma linha da arte, os novos humoristas também têm ali algumas posições questionáveis, às vezes. Tanto que eu fiz uma rápida pesquisa aqui. E nesse site, no R7, na verdade, a manchete é: humoristas somam mais de 4 milhões em pedidos de indenização. Então, as pessoas estão processando humoristas por conta de abordagens pouco éticas, né? Eu acho que uma que ficou bastante conhecida foi a do Oscar Filho, na época lá do CQC, que fez uma piadinha sobre uma jovem com paralisia, quer dizer, então algumas questões, né? Como é que você vê essa parte, Carlos? Eu acho assim que tem que respeitar, né? Eu acho que a pessoa também tem que ter um bom senso, né? Que nem eu lembrei agora do Rafinha Bastos também, sim. né? Também teve. Foi bem polêmico, né? Da Vanessa Camargo, isso, né? Então, assim, eu acho triste, olha, tem que respeitar a pessoa, né? Então, assim, é humor, mas eu posso fazer tudo. Eu acho que eu não posso, né? Eu tenho que respeitar as pessoas, principalmente se eu sou uma pessoa pública, né? Eu acho que às vezes eles passam do limite. Então, tem que haver um limite, senão é um vale tudo, né? E eu acho que os ânimos estão um pouquinho acirrados por isso, né? A gente vive uma espécie de guerra, né? O que é, de certa maneira, triste, né? Parece até uma involução do ser humano, né? Estamos evoluindo, se é que existe essa palavra, né? O professor, e nessa questão da exposição, né? Até eu fui procurar para ver o motivo de tanta polêmica, né, sobre o assunto. E realmente tinham quadros que iam a favor de zoofilia, pedofilia, eram quadros realmente muito pesados, né? E era um ambiente público onde até escolas estavam fazendo visita com os alunos, né? Então, qual que seria um filtro necessário para usar em questões de artísticas como essas, né? Eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, isso aí já extrapola, né, muito. Eu acho que a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, de um outro lado, é tão importante que se falou, né, dessa pedofilia, né, que está se combatendo tanto, né? Eu acho que quantas coisas evoluíram. Agora, fazer essas distorções aí, colocar publicamente, muitas vezes com dinheiro público, talvez não seja bacana, né? Eu acho que tem que haver um limite do bom senso, né? Também achar pode tudo, mas me preocupa também esse negócio do movimento livre, esses movimentos assim que surgem, que são muito patrulhamentos, né? Eu acho que também a gente está vivendo um momento bacana, né, com muita exposição, mas ao mesmo tempo com muito patrulhamento. Também não sei se até é bom isso. Até outro dia o pessoal falou: o Brasil está muito chato, né? Tá muito chato. Eu lembro que a Catherine Deneuve veio, né, lançar um filme no Brasil e aí ela fumou durante a coletiva, durante a entrevista, e os jornalistas foram ali: não pode fumar. Então, assim, calma, né, gente? Eu acho que tem que menos também, né? Vamos conversar, vamos ver também que sociedade a gente quer, né? Então, olha a contradição, né, do ser humano. Ao mesmo tempo a gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade e a gente já acostumou com isso, né? Mas aí, por outro lado, qualquer coisa, não pode isso, não pode aquilo. Aí fica aquela sociedade do não pode, né? Que até lembra um pouco dos Estados Unidos, né? Que é definido um pouco assim, tudo não pode. Chega na praia e tem uma placa. Com tanta coisa, tu não acredita. Então, assim, também, né, tem que haver o bom senso, né? Para viver hoje cotidianamente. Agora, Carlos, muita gente se esconde atrás, né, das redes sociais, né? Então, e acredita que por estar ali no ambiente virtual, ela pode xingar quem quiser, falar mal de quem ela quiser. E não é bem assim, né? Porque tem leis para isso também, né? Exatamente. Eu acho que aí os juristas têm dito isso, né? Então, tudo aquilo que você faz, né, verbalmente, pessoalmente, ou de forma documental, né? Você manda uma carta, ou agora e-mail, enfim, tudo que você registra, né? Você tem que ser responsável por isso, né? Você tem que provar, né? Então, acho que tem que haver o respeito. E até tem uma outra coisa interessante nisso, que, na verdade, as redes sociais
permitiram dar vazão a tudo isso, né? A todos os nossos dilemas. E aí entra o racismo, né? Aí entra, todas essas intolerâncias que a gente está vivendo. Então, acho que elas só potencializaram aquilo que já existia. Tanto que o crime, né? O próprio crime, o assédio, né? Que as mulheres continuam sofrendo na internet, as crianças. Olha só, tudo isso não é novo, já existia, apenas potencializou. O que é triste, de novo, usando a técnica para o lado negativo. Bom, professor, no documentário chamado Xenofobia, feito pela Zuri Fernandes, acadêmica aqui do curso de jornalismo, né, diversas histórias são retratadas com pessoas que sofrem preconceito por terem nascidos no norte e no nordeste aqui do país, né? As manifestações populares são a principal arma para combater essa intolerância? Eu acho que sim. Não sei se seriam só as populares, mas eu acho que poderia ser, por que não, né? Fazer volta e meia as pessoas refletirem, né? A importância dos nossos irmãos nordestinos, né? Então, enfim, nós temos que refletir sobre isso, né? E tem uma coisa aqui no Sul que eu acho que é muito forte, né? E essa moça acabou trabalhando, ela é do Nordeste, a Zuri, muito querida, e eu dei um tema livre. Vamos fazer um documentário de 4 minutos, um tema livre, né? Só para experimentar a técnica. E ela trouxe depoimentos riquíssimos de pessoas que, a ponto de ouvirem assim, você não serve para ser telefonista porque você não sabe falar. Gente. Entende? Então, assim, opa, mas que Brasil é esse? Triste. Olha como é lindo ouvir, eu adoro ouvir eles a falarem, né? Não sei também porque a gente tem que ter esse altruísmo, né? Então, coisa triste quando vem com esse negócio de separatismo, né? Ou então você fala errado, você fala certo, o seu sotaque é bom, o seu não é. Olha que triste, olha que dói na alma isso, né? Carlos, você que orientou esse trabalho, você trouxe, inclusive, a gente tem um pedacinho do áudio, vamos ouvir? Vamos ouvir, muito bacana. Do documentário? Vamos ouvir. Ele é destrutivo, ele não é construtivo. Ele só destrói quem tem forças e quem não tem, que nós não estamos preparados para ser criticado. Eu mesmo sofro até hoje um tipo de preconceito que não me agrada, que muitas vezes eu mudo de comportamento quando alguém fala para mim: a tua fala é muito diferente. Por que você está com tantos anos aqui, aí continua ainda falando com essa fala arrastada? Acontece que a minha fala é essa. O meu português é claro. Para mim, ele é o suficiente. Gente, que triste. Uma das entrevistadas... Essa é a Dona Maria. Ela abre o documentário, né, falando sobre todo o preconceito que ela sofria. Até fala, né? Eu sofro 2 preconceitos, por ser negra e por ser nordestina. É muito triste a gente ver que isso ainda acontece, né, Carlos? E olha que triste, a nossa matriz, né? A nossa matriz é o índio, né? É o branco, é o negro. Então, assim, nós temos que assumir isso. E às vezes eu penso assim, às vezes eu penso na minha história, e eu até brinco às vezes eu falo para os alunos que eu fui, por exemplo, dançar com uma negra aos 20 anos de idade. Então, eu acho triste isso. Eu, branquinho desse jeito, mas... eu vejo assim como eles estão longe, né? Estão longe ainda na universidade, mas, gente, nós temos que abraçá-los, né? Nós temos que trazer eles para cá. Eu fico pensando, esse apartheid social que a gente vive acaba refletindo em tudo isso. Por que a gente não ama os nordestinos? Por que a gente não ama os negros? Né? Absurdo. Porque, olha que absurdo. Porque a gente não conhece, porque eles não estão aqui com a gente, então nós temos que abraçá-los. Eu acho que é isso que está faltando. Muito o país abraçar a si mesmo, né? Parar de olhar para a Europa, parar de olhar para os Estados Unidos. Gente, vamos nos abraçar. Que nem os Estados Unidos têm os seus problemas, tem que abraçar os seus negros, que também construíram o Brasil. Como São Paulo, né, faz com os nordestinos. Que maravilha! Né? Ajudar a construir aquilo é lindo, adoram aquilo lá, adoram aquela vida. Puxa, é o Brasil que está lá. Eu gosto de muito para São Paulo por isso, porque lá tá todos nós, lá nós estamos juntos. Eu acho que é isso, né? Eu volto feliz porque, puxa vida, aqui é o meu Brasil. É isso que precisa nós entendermos, né? E parar com essas coisas, né? Que a mulher mesmo diz, não tem sentido, né? Nenhum. Maravilha, acho que a gente pode terminar com essa fala bacana aí do Carlos. Quero só deixar uma dica de outro documentário, Menino 23, um documentário sensacional, direção é do Belisário Franca, quem puder pode conferir. O documentário da Zuri tem disponível, Carlos? Tem um trecho disponível no Olhares Universitários, no nosso projeto de extensão no Facebook, facebook.com/Olhares Universitários. E eu acho que agora também eu vou ter que disponibilizar, né? Tem que até pedir para ela colocar no YouTube também, porque é bacana, é muito bom, que a gente precisa. Acho que todo itajaiense tem que ver esse documentário. Carlos, muito obrigada. Nós conversamos, então, com o professor Carlos Golembiewski, professor do curso de jornalismo aqui da Univale, também coordenador do projeto Olhares Universitários. Isso, né, lá do Carlos? Projeto Casulo, que faz o Olhares Universitários. Tá certo. É isso aí.
Obrigada, então. Fechamos aqui, Isabela. Fechamos mais um Viva Voz e lembrando sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais.